Qual o melhor livro de biologia para se estudar? Ô pergunta que é feita, hein, gente? É o Sérgio Linhares? É o Amábis e Martô? É a Sônia Lopes? É o César e Cesar? É o Campbell? É o Live? Qual é o melhor livro de biologia? Fica comigo que depois da vinheta a gente vai conversar sobre esse assunto. Fala galera, tá entrando no ar um episódio especial da sua série Caindo na Real pro vestibular de medicina. Hoje é Caindo na Real pro melhor livro de biologia. E eu tô tipo assim, sentada hoje no sofá cheia dos livros, né? Mesmo assim eu não trouxe todos que eu tenho aqui. E aí antes que você comece a falar, então vou comprar todos. Hoje todos que a Carol mostrar no vídeo eu vou comprar. Gente, tenha amor ao seu dinheiro, né? Primeira coisa, o melhor livro é o que você tiver aí na sua casa. É o melhor. Segunda informação importante, dependendo do seu nível com a biologia, da sua bagagem com a biologia, a profundidade do livro vai ser o que menos vai importar nas fases iniciais. Essa seletividade para o livro, ela começa a ficar realmente mais interessante à medida que você já está craque, que você está dominando. No começo qualquer um tá ótimo, porque qualquer coisa que você veja explicitado numa figura, numa explicação didática, vai agregar conhecimento para você, tá? O queridinho do vestibular é o livro do Amábis. Eu trouxe uma aqui para vocês, ó. Volume único que eu tenho, nem sei o ano desse livro, da editora Moderna. Amábis e Martô, não sei como fala o sobrenome do segundo, chamado Fundamentos da Biologia Moderna. Muita gente tem um monte de preconceito, né, em relação a volume único. Então fala assim, é porque volume único é muito resumido. Realmente, biologia é uma bíblia, né? Então, de repente, se você olhar para isso daqui, você fala, tá faltando coisa, precisava empilhar mais umas 1.500 páginas. Óbvio que vai ser resumido em alguma escala, né, gente? Não só o volume único, como os volumes separados. Porque a gente está estudando não a biologia da graduação, a gente está vendo uma biologia adaptada ao ensino médio. Isso aqui é um livro de ensino médio. Mas é um livro ótimo. Se você tem o Amábis e Martô aí, volume único, cai pra dentro, né? É um livro bom, ótimo, bem contextualizado, tem figuras muito didáticas. Então, assim, super vai fluir. Tem exercícios, e aí tem exercício de vestibular, tem sempre leitura complementar, é um livro ótimo, tá? Eu tenho ele aqui também para mostrar para vocês, dividido em 3 volumes, que é um clássico, né? Acho que muita gente conhece ele. Então tem o volume 1, que é o Biologia das Células. Aí tem o volume 2, que é o Biologia dos Organismos, que é o que pega toda a parte de taxonomia, fisiologia. Então esse daqui é o mais grossão. E a gente tem o volume 3, que é o Biologia das Populações, que vai pegar a parte de genética, evolução, ecologia. Basicamente, juro pra vocês, tudo que tem no volume único você vai encontrar aqui. Tem um pouco mais de leitura complementar, tem um pouco mais de exercícios, mas basicamente tudo que tem um tem no outro, inclusive as figuras são muito parecidas, então é muito mais blá blá blázinho, assim, tipo, porque o volume único é incompleto. No caso especificamente do Biologia do Amábis, cara, não fica significativamente deixando a desejar. Carol, mas eu vi uma determinada questãozinha que caiu na UERJ e cobrava um detalhe que eu não achei no meu volume único. Talvez você também não achasse nos volumes separados. E aí, o que eu faço? Eu compro um outro livro, então, mais aprofundado. Eu procuro no Google. Geralmente, a segunda opção é uma boa. Eu deixo nos comentários aqui do vídeo, peço sua ajuda. Melhor ainda, que eu te ajudo na moral, tá? Eu trouxe outras opções de livros também. Por exemplo, Sérgio Linhares e Fernando Guevandernais. Eu não tenho a menor ideia como falo sobre o nome desse homem. Então, aqui eu trouxe volumes separados também, né? Então, 3 volumes. Eu tenho também aqui o volume único. Então, ó, volume 1, volume 2, volume 3. Então, é o Biologia Hoje. É um clássico. Eu mesmo estudei
por esse livro no meu ensino médio. Eu estudei com volume único e depois já como professora eu acabei ganhando, né, os 3 volumes em versão de professor. Então isso também é uma coisa legal. O professor ganha livro pra caramba, né, gente? Por isso que eu tô falando pra você não sair comprando tudo. Esses livros são bem caros. Sônia Lopes é uma opção bem legal também. Muita gente mete o pau, porque é um livro raso, incompleto, mas repito, se você tá nas fases iniciais, adquirindo bagagem em biologia, vai ser um livro ótimo. Ele vai agregar para você, vai ter exercício, vai ter gabarito comentado, você vai aprender. Nunca ouvi um aluno que falou assim: eu desaprendi biologia estudando no César e Cesar. Eu desaprendi biologia no Senado. Não existe isso. Então, sabe, é muito mimimi, muita palhaçada. Tem grandes diferenças entre uma versão do sebo de 5 anos atrás para uma versão que acabou de sair agora. Muita diferença não. Claro que biologia é uma ciência ultra mega moderna. Então acabou de sair agora uma nova versão da vacina da esquistossomose da Fiocruz. Na última versão do livro vai estar mencionando ela. Na anterior, não. Mas o que é vacina, o que são células de memória, o que é um anticorpo, isso você vai encontrar em todos eles, tá? O básico, o essencial, você vai encontrar em qualquer um deles. Então eu quero também aproveitar esse vídeo para desmistificar um pouco, principalmente nas bibliografias referenciais do ensino médio, essa coisa do tal livro é uma porcaria. Claro que vão ter diferenças e preferências. Eu, por exemplo, para a bibliografia do ensino médio, aqui ó, adoro os 3 volumes do Amabis. Adoro, acho ótimo, maravilhoso, incrível, bem bacana. Mas assim, eu jamais vou falar para um aluno meu: joga o seu livro do Sérgio Linhares fora. Sérgio Linhares, me ame. E compre o do Amabis. Tá louco? Você vai jogar um livro fora? Um livro bom? Não. Outra coisa legal é que, assim, livro, gente, livro é consulta. Livro é um estudo passivo. Você tá lendo, você tá extraindo conhecimento do livro como você tá extraindo conhecimento da aula. Nunca vai existir a aula perfeita que vai falar tudo, absolutamente tudo sobre um determinado assunto. Um professor vai trazer uma abordagem, outro professor vai trazer outra abordagem, um professor vai focar mais no que daquele assunto é importante pro vestibular, o outro vai focar o que dentro daquele assunto ele acha mais bonito e interessante. A mesma coisa o livro. Ele foi escrito por pessoas, ele foi escrito por autores. Então também tem pontos de vista que são parciais e uma série de coisas. Então vai muito mais do seu gosto ou do gosto do professor que está te indicando do que da qualidade, né, que eu posso aqui vir julgar, avaliar e coisas do tipo. Livro é uma ferramenta de consulta. Então, para você que é um vestibulando de medicina, para você que vai fazer uma prova específica de biologia, muitas vezes uma prova discursiva de biologia, conhecer aprofundadamente a banca, fazer as provas antigas, isso vai dar um parâmetro muito mais importante para você avaliar se o seu livro tá com uma profundidade rasa ou se ele tem alguma coisa, algum capítulo nele, por exemplo, que tá profundo demais. A banca que você vai prestar o vestibular é a melhor baliza para você. E aí, aproveitando isso, os alunos que já estão no nível mais avançado, eles costumam falar: esses livrinhos de ensino médio já não me acrescentam mais em nada. Mentira, você que é um nojento, você que é um metido, se acha pra caramba quando você fica falando esse tipo de bobagem. Que eu sou professora de biologia há 18 anos e várias vezes eu fico um tempo sem ler o livro, quando eu pego pra ler, eu leio, sabe aquela coisa assim, plim, fadinhas. Uma coisa num outro ponto de vista, nossa, que forma interessante de explicar isso. Então eu que sou professora de biologia há uma caralhada de tempo, quando eu leio isso daqui, eu sempre aprendo uma coisa nova, eu sempre enxergo sob uma outra ótica. Então para de ser metido com essa coisa de que esses livros não me acrescentam mais em nada. Claro que acrescentam, mas Carol, não tem o lance daqueles livros lá que são intermediários, eles têm um nível um pouquinho acima do ensino médio, mas também não são ainda livros efetivamente de graduação, e que para uma prova discursiva, por exemplo, da UERJ, para uma prova discursiva da FUVEST, para uma prova discursiva da Unicamp, eles me acrescentam um pouco mais? Tem. Só que assim, tudo na vida tem um lado positivo e um lado negativo, né, gente? Por exemplo, vamos falar de um que é assim o Love is in the Air da parada. Biologia de Campbell. Biologia de Campbell é um livro caro para um cacete. Eu comprei porque é meu trabalho, é minha profissão, então eu investi, tirei o escorpião do bolso e um dia comprei o livro do Campbell, porque eu tinha a versão e-book,
Mas eu gosto, né? Sou velha, né, gente? Então gosto, sinto falta dessa coisa de folhear, de ficar sentindo o cheirinho do livro, né? Tem essas coisas aí. Então eu comprei. Ele é um livro, sem brincadeira, incrível. Para eu que sou professora, elaboro questões inéditas, faço simulados discursivos o tempo inteiro, nossa, ele é maravilhoso. Inclusive, várias bancas de vestibular usam pra caramba as figuras desses livros do ensino médio que eu mostrei pra você, assim como de vez em quando aparece um gráfico, um experimento do Campbell. Essa questãozinha, por acaso, até abri aqui. Página 209. Vi aqui uma questãozinha falando sobre um experimento de pH, de acidificação de pH relacionada à fotossíntese, produção de ATP. Já caiu exatamente essa figura numa banca. Enfim, é muito legal. Agora, é um livro que vai exigir de você duas coisas. Grana, porque você não compra esse livro hoje por menos de R$600, tá? R$600. E você não acha em sebo. Por isso que eu falo que é investimento mesmo, assim, é uma outra fase da vida. Eu não tive esse livro nem quando eu era graduanda. Eu não tinha dinheiro pra comprar esse livro, meus amores. Então, assim, é um investimento. E mesmo que você tenha grana, Carol, sou rica, posso comprar os R$600 pra mim o McDonald's. Porque eu sou rica! Ainda assim, eu vou te falar que, meu amor, olha a grossura disso aqui. Olha a grossura. Dá um look. Entendeu? O meu tá todo sujo porque é usado. Tá um pouco amassado, porque eu uso bastante realmente. Isso aqui é uma bíblia, gente. Então, assim, isso vai te exigir um tempo que você certamente em um ano de vestibular, ainda que você só estudasse biologia, pra você destrinchar isso aqui que nem gente grande, um ano não seria tempo suficiente. Eu tô há 5 namorando com ele e leio um pouquinho aqui, leio um pouquinho ali, porque eu uso pra consulta. Eu não tô lendo ele de verdade que nem eu tô lendo, sei lá, um livro de romance, entendeu? É pra consulta. Outra coisa importante, não sai se embrenhando todo metidinho. Ai, os livrinhos do ensino médio não me acrescentam em nada. Meu negócio é o Campbell, porque o nível é mais embaixo. Porque realmente tem capítulos aqui que são incríveis, assim, tipo, cai tudo no nível bonitinho. Tipo, sei lá, se eu pegar esse capítulo aqui que tá falando de replicação, divisão celular, pô, as imagens são incríveis, a explicação é maravilhosa, não tem exercício de vestibular, isso é um ponto negativo. A parte de expressão gênica, pô, tem um monte de coisa bacana, mas se você for observar, pela sua falta de experiência, de expertise mesmo em saber até onde a profundidade daquilo vai ser cobrado no vestibular, você pode ter certeza que você vai começar a se embrenhar com um monte de coisa aqui, tipo detalhes do sistema transcricional, que são complexas pra caramba, que você realmente só vai se aprofundar disso na faculdade, e não cai no vestibular. Uma coisa que vai acontecer pra caramba nessa coisa do você vai estudar além do que você precisa e vai se embananar é quando chega a parte de taxonomia. A parte de taxonomia lá dos bichinhos, dos animais, das bactérias, gente, primeiro que a organização filogenética do Campbell é muito mais parecida com a organização filogenética da taxonomia que a gente vai estudar na faculdade de biologia e não no vestibular. É muito mais complexo e aí você vai ficar completamente perdido. E se não tiver um professor para fazer esse filtro para você, você tá lascado. Quando chega na parte de ecologia, mesma coisa. Vai ter um monte de coisa em ecologia que vai adentrar uma ecologia de populações mais profunda, que não é o nível do vestibular. Ou seja, é um livro lindo, maravilhoso, caro, que vai trazer bastante informação. A parte de respiração celular, fotossíntese são incríveis, mas você vai precisar dosar e você vai precisar saber administrar seu tempo. Senão você vai ficar um expert em biologia e vai cagar na redação, não vai tão bem na química, vai perder a parte, não vai ter tempo para conciliar com a parte técnica de elaboração da prova discursiva e por aí vai. Então tem uma série de questões que o povo não fala, né? Então eu tô vindo aqui para falar, tipo assim, a parada séria. É papo sério, não é ficar jogando conversinha fora, não. Eu uso muito as figuras, referências do Campbell, por exemplo, assim como de todos os livros do ensino médio, para escrever o meu material. Só que essa é a vantagem do meu aluno. Ele tem uma apostila própria que eu produzi a partir da minha experiência, da minha expertise, com muitos anos de vestibular, conseguindo fazer isso que eu tô te falando que é difícil, que é nivelar.
nivelar. Mas o meu material não tá à venda, eu não tô vindo aqui fazer propaganda, não é um vídeo comercial, né? Ele é um material exclusivamente usado pelos alunos, então, enfim. Eu tô comentando isso só para você entender que realmente é um trampo que exige a participação do professor. O último livro que eu quero comentar com vocês, nossa, o meu tá muito velhinho, gente, pra você ver que eu uso. Olha isso, o bicho tá até despencado. Ó, coitado, olha isso. Tadinho, pobre coitado. É o Vida, é o Live, né? O meu é em português, então é o Vida. Que é um livro mais ou menos no mesmo intuito do Campbell. Ele é mais aprofundado, inclusive que o Campbell, mais aprofundado que o Campbell, mais aprofundado, portanto, que o ensino médio, mas não chega, pelo menos não em todos os assuntos, a atingir um nível tão elevado como você estudaria na faculdade. Ele é dividido em 3 volumes, então o volume 1 é a parte de célula e hereditariedade, que é o que tá mais destroçado no meu. Nossa, ele tá muito... Nossa, o bicho tá... Tadinho. A gente tem o volume 2, que é o que fala toda a parte de evolução, diversidade e ecologia, que inclusive foge bastante em vários capítulos do nível de profundidade do vestibular. Então tem hora também, a parte de evolução, tem hora que ele vai assim pro túnel, pra caverna da evolução, que para um biólogo é bacanérrima, mas para um vestibulando é too much. Tá? E o volume 3, que é o da parte de plantas e animais, em que vai se falar também de toda a parte de anatomia, fisiologia, bem bacana. Mas eu vou te falar que toda aquela dificuldade que eu mencionei em relação a dosar a profundidade que te interessa como vestibulando no Campbell é pior ainda no Live. E eu amo esse livro, eu tô falando como alguém que usa as figuras, que monta a aula usando muito dele, mas sabendo equilibrar. Então a resposta para a pergunta que é o tema desse vídeo, qual o melhor livro de biologia, é o livro que você tiver na sua casa. Porque eu acho uma sacanagem a gente falar assim, o melhor livro é o fulano, e aí você não tem, você se mata para comprar e no final ele também não vai atender 100% das suas expectativas, porque nenhum livro vai atender 100% das suas expectativas. Então tem vantagens, desvantagens. Repito, em termos de livros de ensino médio, o Biologia do Amabis e Martot é o mais queridinho das bancas, é o que aparece referenciado nos principais editais de vestibulares, inclusive no Enem. Então é o livro mais indicado, geralmente mais utilizado. Mas, Carol, não tenho esse, tenho o Sérgio Linhares, me adapto com ele, estudo legal com ele, tudo bem? Tudo bem, tá ótimo, tá maravilhoso. Carol, eu tenho aí no Cambalacho o PDF do Campbell, eu leio ele inteiro? Não, gente, não sai lendo o livro inteiro, pelo amor de Deus. Usa como consulta. Fiz uma questão de fotossíntese, senti que eu ainda sou muito raso, essa questão cobrou coisas que eu não tô encontrando no meu livro do ensino médio, você vai lá, procura especificamente aquela partezinha, se aprofunda e começa a agregar um pouquinho mais de valor aí nos seus conhecimentos. Foi um vídeo sincerão. Tipo assim, eu fui absolutamente franca, né? Não fui política, não fui ensaboada, fui direta, abri mesmo o meu coração, assim. É um vídeo inédito, eu nunca tinha gravado até então esse vídeo, que vocês pedem pra caramba. Espero ter contribuído positivamente para esclarecer essas dúvidas de vocês. Deixem quantas dúvidas vocês tiverem aqui nos comentários, um livro em específico que você queira saber a minha opinião e eu não tenha comentado, deixa aqui que eu vou ter o maior prazer de vir falar com vocês sobre isso. Espero mesmo que vocês tenham gostado. Semana que vem a gente se vê. Aliás, semana que vem vai ter como se fosse a parte 2, em que eu vou responder algumas dúvidas, algumas perguntas de técnicas de estudo de biologia, tá bom? Um beijo, até semana que vem.